As universidades federais viraram um reduto da esquerda. Os jovens estão sendo doutrinados e saem da faculdade uns verdadeiros analfabetos funcionais. Os deputados Luiz Lima e Nicolas Ferreira refutaram os argumentos das deputadas do PSOL Samia e Fernanda. Elas enaltecem a importância do ensino federal, mas minimizam a politização das universidades. Esses centros federais são palcos de atos vergonhosos, festas, pichações e manifestações de esquerda. Assista ao vídeo e entenda essa situação. Camilo, eu trago um fato que aconteceu na Universidade Federal Fluminense na quinta-feira passada. Uma agressão a jovens, inclusive 2 jovens filiados ao Partido Novo, que ingressaram na universidade para fazer uma participação em relação ao ativismo ideológico que está acontecendo na Universidade Federal Fluminense. E é fato que o crescimento da educação ele se faz através do diálogo, das diferenças, da forma plural como a gente deve se comportar. Esses alunos foram agredidos, eles levaram um cartaz que dizia que a direita se cria também na Universidade Federal Fluminense, porque há um movimento na Universidade Federal Fluminense que a direita não se cria. E eu trago aqui para o senhor como se encontra hoje a Universidade Federal Fluminense. São pichações que não acabam mais, caracterizações que mostra que é um braço político, sim, a universidade. A gente tem até aqui, ó, é triste se ver, ó, um pênis desenhado aqui, ó, na universidade. A gente vê aqui, ó, a gente tem pró-maconha e com adesivos de candidatos políticos. Eu tenho que mostrar, é triste, mas boiceta é lindo. Tudo isso pichado nas paredes da Universidade Federal Fluminense. E aqui. Esses alunos foram agredidos, foi amplamente divulgado na imprensa no Rio de Janeiro, sofreram hematomas, tomaram pancada com pau, com soco inglês, alunos descaracterizados de movimentos de esquerda. É claro que a UF são 50 mil alunos, tem curso de Direito, tem curso de Medicina, de Filosofia, de Economia, de Engenharia. É uma instituição desde 1960, tem 65 anos. A gente não pode tornar uma instituição de ensino um braço político e violento. Eu fiz um requerimento aqui ao reitor da universidade, reitor Antônio Cláudio da Nóbrega, que me conhece desde pequeno. Antônio Cláudio é médico, fazia teste antidoping, é uma pessoa que me conhece desde os 16 anos, mas infelizmente ele está hospitalizado, e quem respondeu foi o vice-reitor em exercício. E o final que me chama muita atenção, tendo em vista, no entanto, que Vossa Excelência se manifestou publicamente em apoio a um dos grupos envolvidos, por meio de vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, antes da conclusão da apuração oficial, entendemos que neste momento não é adequada a realização da audiência solicitada. Ministro, eu não sou juiz, eu sou político. Eu posso ter lado. Não tem problema nenhum eu ter lado. E teria lado com qualquer estudante, seja de esquerda ou de direita, se fosse agredido dentro de uma universidade federal. Eu sou de paz, eu sou professor de educação física, já trabalhei em universidade também. E aqui a própria UF, ela cita na resposta: reafirmamos que a UF, por excelência, é um espaço democrático, plural e comprometido com os princípios constitucionais que regem a educação pública, a liberdade de expressão, o respeito à diversidade e a convivência pacífica. Todo o nosso sistema universitário, praticamente hoje, ele é altamente politizado. A gente tem grupos políticos que se fazem presente, que indicam até professores, que têm participação até na escolha dos seus reitores. E aqui eu trago mais uma informação da UF, que falta disciplina, falta comando, as nossas universidades cada vez mais despencando no ranking internacional, isso é fato. Os nossos alunos cada vez menos preparados para o mercado de trabalho. Brasileiro hoje, que tem condição, está mandando seu filho estudar fora do país. Universidade Federal Fluminense, campus, da cidade de Campos, inaugurada pelo presidente Lula no dia 14 de abril. Olha como ela está no dia 15 agora, toda pichada. O prédio que foi investimento de governos federais passados, concluído no governo Lula aqui. Isso aqui é na cidade de Campos. Eu vou deixar com o senhor, ministro. Universidade de Campos, aqui, ó, 72 milhões investido. Eu vou ler. Dá C com nós, dá o C para nós. Isso aqui é uma universidade federal. Morte aos transfóbicos. Olha a pichação num prédio recém-inaugurado pelo governo Lula. Notícia aqui, ó, do Jornal de Campos. Universidade Federal de Campos se posiciona após polêmica das pichações e diz que ato não foi autorizado pela direção. Não foi autorizado, mas a falta de disciplina e de comando e de ordem possibilita isso. Então eu faço algumas perguntas. Aqui é muito triste a gente ver universidades federais custeada pelo mais simples trabalhador, pelo pipoqueiro, pelo açougueiro, pelo servente, pelo sorveteiro também, como o senhor falou aqui, por todos nós. Pessoas que sequer vão entrar numa universidade estão custeando isso aqui. E eu faço uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que o silêncio institucional da reitoria da UF, ao negar uma audiência sobre esse caso, que foi o caso da agressão na quinta-feira passada, e que tinha 2 jovens filiados ao Partido Novo, foram agredidos, as imagens estão no meu Instagram, ficaram muito machucados, foi feito boletim de ocorrência, contribui para o fortalecimento ou para o enfraquecimento da democracia e da pluralidade dentro do ambiente acadêmico? Eu entro na página desse vice-reitor, o senhor Fábio Barbosa Passos,
Ele recebe um monte de deputado federal de esquerda. Por que ele não recebeu um deputado nascido na cidade do Rio de Janeiro que só queria conversar com ele? Saber o porquê que houve aquela agressão, tamanha agressão. Então, eu não poderia deixar de comentar brevemente o que disse um deputado bolsonarista que me antecedeu, querendo criar uma caricatura sobre o que são as nossas universidades federais, com o objetivo de criminalizar, né, a atuação docente, discente e, sobretudo, com o objetivo, a gente sabe, do desmonte, da precarização da universidade, da sua privatização. Universidades não são nada disso. Universidades são produção de conhecimento, de ciência, salvam vidas, mudam o país e merecem ser apoiadas. E é o mesmo deputado que na última semana foi para a tribuna pedir anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Deve achar lindo, aí sim, o quebra-quebra, a depredação que fizeram do Palácio dos Três Poderes da República. Para esses é anistia. E para os universitários é criminalização que eles querem. Mostra a real faceta dos bolsonaristas. Concordo com o diagnóstico que foi feito sobre o que significou a gestão Bolsonaro para a educação pública brasileira. Mas... O deputado Luiz Lima, deputado, recebi aqui as suas colocações e registro em relação a essa questão. Dizer que, assim, eu pessoalmente defendo a importância da universidade pública, gratuita para o país. Nós somos responsáveis por 90% da pesquisa brasileira, mas não concordo com esse tipo de atitude que aconteceu, de agressão, porque nós temos que respeitar a democracia, as divergências. Democracia é isso, respeitar as diferenças, e nós vivemos num regime democrático. Também acho que o reitor tem que lhe receber, me coloco à disposição de lhe receber já como ministro da Educação, né? Apesar de respeitar as autonomias universitárias que existem, mas claro que tem os caminhos legais para que isso possa ser julgado, mas quero dizer que eu não concordo com nenhum tipo de agressão ou qualquer destruição ou do patrimônio público, seja na universidade, qualquer patrimônio público. Então acho que precisa ser apurado essa questão. De mais nada, ministro, eu gostaria só de ressaltar um ponto. É interessante de que, no mínimo, o senhor demonstra, de fato, um interesse pela sua pasta. Isso é muito válido. Isso é muito, e eu aprecio isso, até mesmo porque não vejo isso no restante do governo, sendo bem sincero. Admiro sua postura quanto a rechaçar, enfim, pichações ou antidemocracia dentro da universidade. Não defendo uma universidade de direita, não defendo uma universidade de esquerda. Eu defendo uma universidade desinteressada. E sofri muito, sim, na minha universidade, então isso aqui é muito mais do que algo que eu ouvi falar, é algo empírico, mas quem concordar com, por exemplo, o pessoal que mande o endereço para que eu envie alguns pichadores para a tua casa.